Paz do Senhor, hoje a palavra está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho gênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem é? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra, tem alguns pontos aqui importantes para nós. O primeiro está aqui, ó. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que o Senhor quer nos ensinar, que é algo que eu e você temos que estar sempre no coração e nunca deixar esquecer. Que nós somos salvos é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos na lei do Antigo Testamento, nós vivemos na graça do Novo Testamento. Por quê? Porque a nossa aliança é com o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor quer nos ensinar algo que, para nós prestarmos atenção, porque nos dias de hoje estão se usando de artimanha, artifício, de que nós temos que fazer determinadas leis do Antigo Testamento, que se nós não cumprirmos a lei do Antigo Testamento, nós não vamos ser abençoados. Não, nós somos agraciados e abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não depende de você exercer a lei do Antigo Testamento, mas depende de você acreditar e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos se colocar assim como um mandamento, como uma exigência, como uma obrigação nossa. Primeiro ponto é aceitar e confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador e morreu na cruz por você. É confessar e aceitar no teu coração como juízo que Ele realmente é teu Salvador. Quando você confessa, você tem que ter essa certeza no seu coração, porque como diz a palavra, a boca fala que o coração está cheio. Então primeiro entra no teu coração essa certeza, não, Jesus Cristo realmente é Filho de Deus. Ele morreu na cruz para que eu pudesse hoje ter vida e a vida eterna. Esse é o primeiro passo, essa primeira lei, primeiro mandamento, primeira vontade do Senhor, na nova aliança, na graça. E depois é você descer nas águas do batismo, para você fechar essa aliança, essa comunhão, testemunhar para o mundo que você morreu para o mundo, testemunhar no mundo espiritual que você morreu no mundo, para o mundo e ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus.
Essa é a aliança que você fecha. Quando você faz isso, aí literalmente você está vivendo na graça do Senhor. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, e todos nós recebemos também de sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, quando você fecha essa aliança, você passa a viver na graça. E quando você vive na graça do Senhor, você vive na verdade da palavra do Senhor, aonde é revelada para você a palavra verdadeira de Cristo, para que você venha aprender e praticar a palavra aqui, para que você venha ser salvo, se você guardar até o final a palavra da virtude e da verdade no seu coração. Então comece a entender. Saia desse jugo de opressão, de doutrinas que o homem colocou, não foi Deus que colocou. A verdadeira igreja que Jesus aprova, que Deus aprova, é a verdadeira igreja que é aquela que aonde acolhe as viúvas, aonde acolhe os órfãos, aonde acolhe os necessitados, aonde você coloca o amor de Cristo para as pessoas, a sua transformação. Porque se essa é a verdadeira igreja de Cristo, que somos nós que somos igreja de Cristo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então para você ter e viver essa igreja de Cristo, você tem que começar a expressar o amor de Cristo. Não é só você indo para a igreja. Não é você só indo louvar, não é só você falar da palavra, é você vivenciar a transformação interior dentro de você, deixar o Espírito Santo colocar em você o verdadeiro amor de Cristo e esse amor transpassar e você colocar em prática a palavra. Por isso que o apóstolo Tiago ele fala: mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé e as minhas obras. Ou seja, quando você pratica a palavra, você está colocando em prática a tua fé interior, porque a fé ela é interior. Entenda algo, a fé ninguém vê. A fé é só você que vê, só você que sente, só que você toma atitude. Agora, a fé para se manifestar, você tem que começar a tomar atitude. E qual é essa atitude? Não é fé de você ter riqueza, não. Isso é ilusão do homem. A fé de você ter a glória do Senhor, a graça, é você colocar o amor de Cristo à disposição para outras pessoas. Essa é a verdadeira fé do Senhor. Então comece a entender, por isso que você não está num jugo pesado, por isso que Cristo lhe disse, vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve e suave. Ou seja, a opressão que você sentia no mundo aí fora, de cobrança, de exigência, disso, daquilo, quando você aceita Jesus Cristo na sua vida, você passa a ter essa liberdade, esse jugo leve. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para te salvar a tua alma. Ele veio sim para mostrar para você que Ele é Deus. Nós temos sim uma vida terrena, nós necessitamos sim de coisas materiais para nos sustentar a nossa vida, mas isso não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é você ser transformado pelo Senhor. É isso que você demonstra sua verdadeira fé, sua verdadeira comunhão, quando você coloca a sua transformação interior em prática da palavra. E assim o Senhor está nos ensinando hoje, que aí você sai desse jugo de opressão, de cobrança, de compromisso que se coloca dentro de você, nas igrejas, nos dias de hoje, que você tem que fazer a obra do Senhor, que você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, que você tem que ajudar a igreja, você tem que falar do evangelho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que louvar, esquece. Isso tá, você saiu de uma opressão do mundo e caiu numa opressão religiosa. E o Senhor hoje está mostrando que aqui, como ele está dizendo aqui, ó, volta a afirmar, ó, e todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ou seja, você é liberto. Aí sim, você tem que deixar tudo
tudo, o Espírito Santo transformar o teu ser, porque quando você é transformado, tudo que você vai fazer na obra do Senhor, você vai ser guiado pelo Espírito Santo e você vai fazer por amor. Você vai trazer o seu dízimo por amor, não por obrigação. Você vai fazer um voto não por obrigação, mas por amor a Deus. Você vai trazer sua oferta não por obrigação, mas por amor a Deus. Você vai dar um prato de comida para aquele necessitado não por obrigação, mas por amor. Você vai sustentar uma família com cesta básica não por necessidade, por pena, não, mas é por amor. Por quê? Porque aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. Você vai começar a olhar as pessoas e vai tratá-las bem. Por quê? Porque elas são imagem e semelhança de Deus. Se você não consegue ver a Deus, mas você consegue ver aquela pessoa, e quando você vê o seu irmão, uma pessoa necessitada na sua frente, você vai lembrar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar que aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. Então você vai ajudar ela e vai estender por amor, vai sustentar, vai ajudar, vai fazer tudo para que a glória do Senhor se manifeste e aquela pessoa venha ser liberta. Isso é a graça, isso é o amor de Cristo, é para isso que ele veio. E é por isso que João ele veio testificar, ele veio falar, ele veio preparar. Por quê? Porque assim as pessoas vão ver a glória de Jesus Cristo. É como ele disse aqui, ó, quando eles perguntaram para ele quem era ele, e olha o que ele respondeu. Disse-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Dizes de ti mesmo. Ou seja, o que você fala de você mesmo? Quem você é? A resposta de João Batista disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Você vê, esse é um outro ponto que o Senhor está nos ensinando. Quando alguém perguntar para você quem você é, você diz: Eu sou um ministro do Evangelho de Cristo. Eu sou um embaixador do reino de Deus na terra. Eu sou uma testemunha viva de Cristo Jesus. Não é com a Bíblia debaixo do braço. Não é com as suas atitudes de querer ajudar o próximo, mas fazendo um carnaval, chamando todo mundo para ver que você está ajudando, tirando foto, gravando. Eu estou dando uma cesta básica, eu estou ajudando, eu te ajudo se você necessitar, pede ajuda para mim. Não, é fazer tudo com amor, tudo escondido para você não envergonhar aquela pessoa que é imagem e semelhança de Deus. Mas quando alguém te perguntar e tomar uma posição em Cristo, eu sou embaixador de Cristo, eu sou uma embaixatriz de Cristo, eu sou uma testemunha viva de Jesus Cristo. Quando alguém pergunta para ti, não se esconda. Não fica atrás de religião. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou da igreja tal. Eu sou da denominação tal. Para com isso. Você é um cristão, você é uma cristã. Se você fica com esse pensamento, ah, eu sou de igreja tal, eu sou de doutrina tal, você não é de ninguém. De Cristo você não é, porque você não está representando Cristo. Agora, quando você confessa, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim, eu sou cidadão de Cristo, eu sou embaixador de Cristo na terra, eu sou uma testemunha viva de Jesus Cristo na terra. Aí sim você está sendo um homem e uma mulher de Deus. Aí sim você está sendo um homem e uma mulher verdadeiramente cristã. Caso contrário, você não está sendo, você está sendo escravo da doutrina da igreja que te colocaram no teu coração. E hoje a palavra do Senhor está te alertando para isso. Para você mudar o teu modo de pensar, para você tomar uma posição em Cristo, para você assumir quem você é. Quando perguntaram para João Batista, ele respondeu que ele não é isso, não é aquilo. Por quê? Porque ele mostrou quem ele era. Como ele disse aqui, ó, ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele falou para que ele veio e o que ele é. Hoje, para que você veio? Por que você está aqui? Por que você é um cristão? Só para ser salvo? Não. Não é só para ser salvo, não, meu irmão, minha irmã, acorda. Você foi lavado e remido no sangue do Senhor para levar as boas novas do Evangelho também, para você ser transformado. E se você não colocar em prática a transformação da palavra, você não vai ser salvo.
Não fica nessa ilusão, não. Você tem que colocar em prática a palavra. Se você tiver com dúvida no que eu estou falando, depois você lê em Mateus 25, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Aí você vai entender qual é a tua posição e corre para fazer o que está ali. Por que correr? Porque se você não deixou seu coração ser transformado verdadeiramente pelo Espírito Santo, então comece a deixar. Comece a deixar. Não fica na ilusão de homens e mulheres que estão te ensinando você a ter conquista, ter isso, ter aquilo, e revelação daqui, revelação dali, se preocupando com a sua vida terrena, mas está deixando a sua vida espiritual, que é a principal, porque você ainda não entendeu e não aprendeu a dividir sua vida carnal da sua vida espiritual. Se você quer aprender, então busca a palavra do Senhor. Comece a ouvir a palavra todo dia. Começa a ler a Bíblia todos os dias. Começa a ter uma responsabilidade como cristão, como cristã, de acordar mais cedo e entregar suas primícias para Deus. Começa a ser diferente. Para de ficar pedindo bênção e vai buscar a revelação da palavra, da transformação de você primeiro. Aí sim você vai ver a glória do Senhor. Aí sim você tem uma posição em Cristo. Aí sim você é verdadeiramente um cristão, uma cristã. Aí tem mais aqui para terminar, ó. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Você vê, o diabo ele coloca pessoas para te questionar. E você está sendo iludido e falando A, B, C, D, mas não fala quem você é. Você não tem que se justificar, você fala o que você é. Eu sou um cidadão de Cristo, não pertenço mais a esse mundo. Eu sou uma testemunha viva de Jesus Cristo, e para você ser uma testemunha viva, você tem que dar testemunho. E qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Você já perguntou para isso? Para você mesmo? Como que está a sua língua? Você continua falando mal das pessoas? Você fica criticando as pessoas? Você fica maltratando as pessoas? Você vê uma pessoa na rua, você não dá um prato de comida? Uma pessoa te pede uma esmola, você fala assim, não, não vou dar para aquela, não vou dar para usar droga. A pessoa nem comeu. Ela é drogada, por que você não ora por ela para libertar ela? Em vez de você criticar, você está liberto em Cristo Jesus. Então usa da autoridade do nome do Senhor. Quem é você? Qual é a sua atitude? E o diabo te afronta todo dia perguntando quem você é. Quando ele te coloca uma luta na tua frente e você murmura, questiona, reclama, o diabo está te afrontando e você não toma uma posição em Cristo. Sabe qual é a posição que você toma? Você vai pedir oração, você vai pedir revelação. Você não entra no teu quarto, não fecha a tua porta e não clama a Deus. Porque você ainda não tem a certeza quem você é. E hoje o Senhor está mostrando através dessa palavra. Toma a tua posição como cristão. Assuma a tua posição como cristão. De ficar se lamentando, murmurando, questionando. Porque o diabo quer isso de você. Então comece a tomar uma posição como verdadeiro cristão, como verdadeira cristã. E usa da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo para que todo o mal que está na sua vida, na sua família, caia por terra em nome de Jesus Cristo. E se você assume quem você é, você assume Cristo dentro de você. Se você não assume quem você é, você não assume Cristo dentro de você. No dia do julgamento, Jesus, como ele disse, aquele que está comigo, eu apresentarei ao meu Pai. Aquele que não está, não apresentarei. Então comece a tomar tua posição antes que seja tarde. Para de ficar preocupado com a sua vida terrena. Se preocupa com a tua vida espiritual, porque assim você vai entender a palavra, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não é o seu tempo de igreja, não é sua fidelidade no dízimo que vai te levar à salvação, mas é sua transformação, sua comunhão, sua intimidade com o Senhor. E para isso é necessário você deixar o Espírito Santo transformar o teu ser. Não você sem tomar atitude, mas você tomando atitude, colocando o amor em prática, cada vez mais a palavra, e vai andando, e assim você vai ver a vitória na sua vida. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.